Dia 15 de junho de 2026, o Ozivy chegou nas farmácias brasileiras. E se você não sabe o que é o Ozivy, presta atenção porque é exatamente esse o ponto central deste vídeo. O varejo brasileiro ainda não entendeu o que esse nome significa e o quanto ele mudará de tudo que nós fazemos na nossa vida. O Ozivy é a primeira caneta de semaglutida nacional aprovada pela Anvisa, depois que a patente do Ozempic expirou em 20 de março de 2026. Ela é produzida pela EMS, um dos maiores laboratórios do país, com capacidade de fabricar 40 milhões de canetas por ano aqui dentro do nosso próprio país. Ela chega nas farmácias a partir de R$ 452, com promoções de lançamento chegando a R$ 287 por mês nos primeiros 3 meses. Para ter uma referência, gente, o Ozempic importado, ele custava entre R$ 900 e R$ 1.200, dependendo da farmácia e da apresentação. Estamos falando de uma queda de mais de 50% no preço de acesso a essa tecnologia. Isso não é uma notícia de saúde, tá? Isso é o começo de uma corrida bilionária que vai reorganizar o consumo brasileiro de uma forma que ninguém está preparado. E eu vou te provar neste vídeo com dados, não com achismo, com dados. Porque o que está prestes a acontecer com o mercado de moda no Brasil é maior do que qualquer tendência que já saiu numa passarela. E as passarelas, aliás, já estão confirmando todas as minhas teorias. Mas a gente chega lá. Se você gosta de conteúdos inteligentes de moda, este vídeo é pra você. Eu posso te garantir que se você continuar nesse vídeo até o final, você sairá muito mais rico do que entrou e você não vai se arrepender, não mesmo. Então cola aqui comigo, cola até o final que eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai explodir a sua mente. Bora lá falar de moda inteligente comigo. Primeiro, vamos entender o tamanho do que está acontecendo. A Morgan Stanley projeta que o mercado global de medicamentos GLP-1, a classe da semaglutida, vai dobrar dos 79 bilhões de dólares registrados em 2025 para 190 bilhões em 2035. Isso é maior, gente, que o PIB de vários países. E essa projeção, ela foi revisada para cima depois que ficou claro que a democratização do acesso está acontecendo mais rápido do que o previsto. No Brasil, o cenário é particularmente explosivo por 3 motivos que raramente aparecem juntos. Primeiro, o mercado endereçável é enorme, O Brasil é muito populoso. Dados do Vigitel do Ministério da Saúde 2024 mostram que 62,6% dos adultos brasileiros têm excesso de peso. Para vocês entenderem, em 2006 esse número era 42,6%. Então, gente, estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas potencialmente elegíveis para esse tipo de intervenção, sem falar de todo mundo que vai comprar canetinha. Segundo, a barreira de preço acabou de cair de forma significativa. Ela não desapareceu, porque R$ 452 ainda não é para todo mundo, mas saiu do território de luxo absoluto e entrou no território do acessível para a classe média. E isso muda completamente o volume potencial de adoção dessa nova caneta. Terceiro, o Ozivy, ele não é sozinho. Existem outros 5 medicamentos similares em análise na Anvisa agora mesmo. A Hypera já anunciou que vai lançar a sua versão. A CIMED também em vários outros laboratórios. Então isso significa que o que está começando não é uma anomalia de mercado, é o início de um ciclo super competitivo que vai pressionar preços para baixo de forma contínua nos próximos anos. Resumo, vai ficar cada vez mais acessível e barato. A Novo Nordisk percebeu o que está vindo. Em abril de 2025, a empresa anunciou investimentos de 6,4 bilhões de reais para ampliar produção no Brasil. Gente, não é filantropia, tá? É porque eles sabem que o Brasil está entre os 5 maiores mercados do mundo para esse produto e que a competição vai aumentar a demanda total, não diminuir. Quanto mais competição, mais preços competitivos, mais pessoas entrando na onda e mais pessoas usando a tal da caneta. E esse é o contexto. Agora vamos pensar e vamos falar sobre o que o comportamento das pessoas estão dizendo, porque é aí que a história fica realmente interessante. Mas antes continuemos, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendências de moda, história de moda, tudo que for moda fresquinha sairá aqui antes. Por quê? Porque é o melhor canal de moda do Brasil. Então se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito.
comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já dá muito hype aqui embaixo, gente. Vamos ajudar esse vídeo a crescer. Já se inscreve também, toda segunda, quarta e sexta saem vídeos novos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Terminando esse vídeo, já continua também no canal, que são 950 vídeos de moda. E claro, já posta esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosos e inteligentes. E também me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas. Instagram e TikTok, eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. Bora lá continuar. Em 2026, o Journal of Marketing Research publicou um estudo que é provavelmente o dado mais importante que existe sobre o impacto real da semaglutida no consumo. Não sobre a saúde, sobre o consumo dela. Os pesquisadores analisaram dados reais de compras de 150 mil domicílios nos Estados Unidos, cruzando transações com a adoção de GLP-1. O que eles encontraram muda completamente como a gente precisa pensar sobre esse mercado. Famílias com ao menos um usuário de GLP-1 reduziram o gasto em supermercado de mais de 5% nos primeiros 6 meses. Em lares de rendas mais altas, essa queda foi de 8,2%, gente, quase 10% no consumo, tem noção? Em números absolutos, uma redução média de $390 por ano em compras de supermercado. E nos lares de maior renda, $700 por ano. Gente, isso assim é um dado insano. Mas as quedas por categoria, elas são ainda mais reveladoras, porque salgadinhos, snacks, eles caíram 10%. Doces de padaria, 9%, né? 8,8%. Cookies, menos de 6,5%. E fast food, menos de 8%. Gente, são números muito expressivos, né? Parecem pequenos, mas quando a gente coloca em dinheiro, é uma coisa surreal. A Morgan Stanley pesquisou 300 pacientes em uso e encontrou que 65% consumiam menos refrigerantes açucarados, 62% bebiam menos álcool e quase um quarto parou de beber completamente. Gente, é surreal, porque agora pensa o que isso significa em escala Brasil. Porque se uma parcela relevante da população começa a consumir menos por impulso, menos por ansiedade, menos por fome, o que acontece com os restaurantes? O que acontece com os supermercados? Com toda uma economia construída em torno do consumo compulsivo de alimentos. Ó, continua comigo que você vai pegar, tá? A visão. A Morgan Stanley estima a pressão de 1% a 2% em vendas de restaurantes considerados menos saudáveis no médio prazo. Refrigerantes, snacks, panificados industriais podem cair em até 3%. Gente, isso não é um colapso, tá? É uma erosão constante e crescente em categorias que eram consideradas inexpugnáveis, coisas que assim, jamais iria acabar. E aqui, gente, que entra o ponto central, tá? Esse dinheiro, ele não desaparece do consumo, ele migra de interesse. Sem falar pra vocês, o interesse, ele vai só migrando, o desejo migra, mas o dinheiro, ele continua a circular. Então, quando uma pessoa gasta menos com delivery, menos com álcool, menos com snacks, esse orçamento, ele vai pra algum lugar. E os dados mostram com muita consistência pra onde ele vai. Pra onde você acha que ele vai? Põe aqui embaixo. A Circana é uma das maiores empresas de inteligência de consumo do mundo. Em setembro de 25, eles publicaram um relatório chamando esse fenômeno de Body Transformation Economy. Em português, claro, a economia da transformação corporal. Gente, os dados são diretos, tá? O uso de GLP-1 em domicílios americanos chegou a 23% em setembro de 25. Entre os usuários, 80% esperam precisar comprar roupas novas por mudança de tamanho. 55% já compraram roupas ou calçados novos. E 1 em cada 4 atualizou o guarda-roupa, não porque as roupas antigas não serviam, mas porque queriam renovar a aparência. Essa última parte ela é muito importante, porque não é só a função da roupa, é a identidade. A pessoa se sente no melhor dela, ela emagreceu, ela tá se achando o máximo, ela quer uma nova imagem total. Ela não quer roupa só porque não serve, ela quer trazer um novo empoderamento. Então, o estudo do Journal of Marketing Research encontrou que os usuários perderam em média 21 quilos, com mediana ali de 18 quilos. 18 e 21 quilos não é uma calça nova, tá? É uma reconstrução completa do seu guarda-roupa. Gente, até os acessórios são impactados, tudo para trazer essa nova persona. Inclusive, dentro dessas compras, a categoria que mais cresceu foram os casuais. Então, jeans, sutiãs, vestidos, shorts esportivos, que tipo assim, não é casual que essas sejam exatamente as peças que mais tocam no corpo, que mais revelam a sua silhueta, mas é porque elas dependem do tamanho certo para
funcionar. E aí, gente, vem um ponto muito bizarro. Por quê? Com vários desses estudos, as marcas começaram a entender que elas estavam quebrando a grade, que as grades estavam erradas. E relatórios estimam que 400 milhões de peças de vestuários podem estar mal alocadas nos Estados Unidos até 2027. Por quê? Porque as marcas continuam comprando grade de tamanho com base as curvas antigas, só que elas não estão pensando nas curvas futuras. E isso representa 5 bilhões de dólares em risco de margem e inventário, né? Estoque. Então, gente, já que estão aparecendo esses primeiros dados de mudança de curva, os tops femininos, por exemplo, PP e P, eles ganharam 2 pontos percentuais, enquanto o grande e o GG caíram. O que isso resume, Má? Isso resume, gente, que infelizmente as grades das marcas irão mudar. As pessoas não terão mais a possibilidade de ter ali os tamanhos que elas querem. Por quê? Porque comercialmente para as marcas não vai ser mais interessante. E vocês já sabem o que acontece quando as marcas não acham interessante, né? Então, o consumidor, ele tá mudando de tamanho. E o varejo, por enquanto, ele não tá atualizando os pedidos. No Brasil, ainda não temos esses dados, né, com a mesma precisão que acabou de começar esse movimento, mas a lógica comercial, ela é idêntica. E existe uma razão adicional para acreditar que o Brasil vai viver isso de uma forma muito mais intensa: a cultura estética brasileira. A relação que o brasileiro tem com o seu próprio corpo, com a sua aparência, com a construção de uma imagem pública, potencializa muito grande essas tendências. Por quê? Nós já temos uma cultura de cuidar do nosso corpo, de comer bem, de ir à academia, de ter esse corpo exposto, coisa que lá fora a gente não vê tanto. Então imagina quanto esse movimento não vai potencializar a nossa moda nacional. E agora, sim, a gente precisa também tocar num ponto que tá rolando, né, nesse exato momento desse vídeo, a temporada de moda masculina lá fora. E, gente, o desfile masculino da Prada, da Saint Laurent, pra mim, assim, foi insano. Se você assistiu, viu as imagens, você entendeu totalmente. Os modelos extremamente secos, as calças marcando, assim, um skinny sugado, a alfaiataria mais fechada, sem folga nenhum, sem oversize nenhuma, e uma silhueta que ela não deixa espaço para ambiguidade sobre o corpo que está embaixo. Ninguém mais quer deformar a forma. Todo mundo quer estar esturricado. Ele não é um acidente, tá? E a Prada, ela não tá sozinha nessa. Chanel, Dior, Gucci, Dolce & Gabbana, todas as grandes casas estão convergindo para o mesmo lugar. Modelos mais secos, silhuetas mais marcadas, roupas que exigem um corpo diferente do que a moda estava desenhando há 5 anos atrás. A narrativa fácil que vem rápido na nossa cabeça é dizer que a moda, né, ela é cruel, que volta ao padrão antigo, que o body positive morreu, mas o que eu quero te oferecer é uma leitura um pouco mais precisa. Gente, a moda, ela não decidiu nada. A moda, ela nunca decide. A moda é um reflexo de todos os âmbitos sociais. Então, em vez de você ficar falando que a moda cultua esses corpos, que cultua mesmo, tem muitos outros lugares que cultuam muito mais. E o que as passarelas estão fazendo agora é responder a um sinal que o mercado consumidor tá emitindo. Quando o corpo do consumidor muda, a silhueta muda. E isso aconteceu várias vezes na história de moda. Então a gente teve o espartilho, o new look da Dior, a mini saia dos anos 60, a leg nos anos 80. Toda vez que uma tecnologia altera o corpo em escala, a moda segue. E agora, claro, existe uma tecnologia que está prestes a alterar o corpo em uma escala que nunca aconteceu antes. Não gradualmente como era, né? Que ao longo das décadas teve ali algo muito cultural do fitness, uma coisa que era muito mais devagar. Agora, gente, tá em semanas, rapidamente, de forma farmacológica, acessível para uma fatia crescente da população. Então, quando a gente olha para um desfile de moda, para uma grande casa de moda, que a Prada, por exemplo, mostra, não é uma tendência de passarela, gente, é um espelho do que já tá acontecendo. A moda de luxo, ela tem acesso a esses dados de mercado, de comportamento, que a maioria das pessoas não tem esse acesso, elas não veem isso. E quando todas as grandes casas convergem para o mesmo ponto, a gente entende que elas estão respondendo a algo que é real, mesmo que ainda não apareça nas manchetes do varejo, do comércio. Então vamos entender o que muda no Brasil. Vamos falar do Brasil de uma forma bem concreta. O varejo de moda brasileiro tem um problema, que vai aparecer aí em câmera lenta, mas que vai aparecer, tá? As marcas constroem grade de tamanho, planejam coleção, compram tecido e fazem pedidos de produção com base em quem o consumidor foi, não em quem ele está se tornando, visto que também a maioria das marcas fazem produções na China, que tem que começar 2 anos antes. Quando a curva do tamanho começa a se deslocar, e os dados americanos mostram, né, que isso já tá acontecendo, as marcas que não percebem, elas ficam com o inventário errado, estoque parado. Vai ficar com muito GG, com muito G e com muito P e M em falta. E isso, gente, é uma margem destruída, que vai começar desconto, saldo,
tudo acumulado. Só que existe uma categoria inteira que vai explodir e que hoje tá completamente subdesenvolvida no Brasil. Roupas que revelam o corpo. Não no sentido vulgar, mas no sentido técnico mesmo. Por exemplo, jeans com cortes, vestidos que mostram muita silhueta, a alfaiataria mais ajustada, os tops que ficam ali no lugar, muita lingerie, muito biquíni. Gente, esses mercados no Brasil, eles já são fortes, né? Todo mundo no Brasil já gosta de mostrar o corpo, mas eles vão ficar muito mais fortes do que parecem. E essas categorias, elas vão requerer muitos ajustes. Por quê? Elas requerem ajustes, provas, requerem uma relação diferente da peça e do corpo. Tem que ter a modelagem perfeita para parecer que a pessoa conquistou aquele corpo que foi bem caro. Então elas tinham perdido espaço porque nesses últimos anos o consumidor médio estava se afastando delas. Por quê? Porque, gente, a trend era calças largas, coisas expansivas, blazerzões e agora tá tudo voltando a ser o que era. Por quê? Porque o movimento do comportamento das pessoas está mudando. Tem também o segundo movimento que o varejo brasileiro não tá entendendo, que é a migração de gasto, que isso é uma coisa que, tipo assim, gente, quem tem loja de moda, que eu, no caso, tenho minha marca, né, gente? Olha minhas bolsas, meus óculos atrás, vai lá, eu coloquei aqui o site pra vocês, olha que lindo, vai lá comprar, que são os melhores produtos do Brasil. O que acontece, gente? Teremos uma migração de gasto. Por quê? Quando o brasileiro médio começa a gastar menos com delivery, com cerveja no final de semana, com saídas ao bares, menos com snack, menos com restaurantes, esse orçamento, ele não desaparece. Ele procura outra forma de se expressar. E uma pessoa que tá perdendo peso, que ela tá mudando de corpo, que ela tá reconstruindo uma imagem, sabe o que a pessoa ela faz? Ela não vai economizar de jeito nenhum. Ela realoca e até gasta mais. Ela troca o hábito dela alimentar por um hábito de aparência. E esse hábito de aparência é muito mais caro por unidade, gente. É muito mais caro você comprar uma roupa boa do que sentar pra comer no restaurante. Uma roupa nova, ela custa muito mais do que o seu pedido de delivery. Uma bolsa, ela custa muito mais do que um jantar fora. E um procedimento estético pra você ficar ali no seu melhor custa muito mais do que um mês de restaurante. Então, sabe o que isso acontece? As pessoas começam a gastar mais. Ninguém quer economizar para se sentir ali no seu máximo. Então, as pessoas sobem o ticket médio. E as categorias que capturam esse movimento, elas crescem de uma forma desproporcional ao número de usuários que entram no mercado. Então, quem que vai ganhar com isso no Brasil? Gente, as marcas que entenderem que produto vai muito além de produto. Ninguém mais compra produto, a pessoa compra esfera. Então, marcas de moda que revelem silhuetas, que façam ali dar um up na autoconfiança da pessoa, marcas de beleza que souberem posicionar como uma parte da transformação, acessórios de entrada, então óculos, perfume, carteira, acessórios pequenos, porque quando você está reconstruindo uma identidade, você começa pelo que é mais acessível e mais visível, depois você vai indo para os lugares. Claro, o luxo acessível, que a pessoa que ela acaba de mudar o corpo, ela não quer uma peça qualquer, ela não quer uma bolsa qualquer, um óculos qualquer, ela quer a peça que vai valer toda a nova versão dela, porque ela está se sentindo no seu melhor. E aí, gente, precisa falar do quê? Sobre o que as pessoas realmente estão comprando quando compram semaglutida. Porque, gente, quando você entende isso, você entende que o impacto do consumo ele vai ser muito maior do que qualquer projeção do varejo está mostrando. Por quê? Ninguém compra o Ozempic para emagrecer. Emagrecer é um mecanismo, o produto é outra coisa. O que é o produto? É o controle. É a sensação de que o seu corpo finalmente vai te obedecer. Que o apetite que sempre venceu, agora ele pode ser gerenciado. Que existe uma versão de você aí dentro que não estava fora de alcance por conta da disciplina que faltava. Estava fora de alcance por falta de acesso a uma ferramenta que já está circulando em todos os âmbitos. O produto, para vocês entenderem, ele é o pertencimento, a possibilidade de pertencer a uma estética, a uma nova categoria social, a uma forma de aparecer que durante anos ficou do outro lado de uma barreira que parecia intransponível. O produto é confiança, não a confiança de aceitar o próprio corpo como ele é, que é o que realmente importa, né? Mas a confiança de que o próprio corpo está alinhado com uma imagem interna que a pessoa carrega faz muito tempo. E quando essa confiança muda, o consumo muda, de forma que vai muito além de comprar uma peça nova. A pessoa que ganha confiança de forma sustentada, ela muda tudo, gente. Ela muda o cabelo, ela muda os dentes, ela muda a pele dela, ela muda a maquiagem dela, ela muda os acessórios dela, ela começa a ir a lugares que antes ela evitava. Hoje eu estava com um amigo meu que ele é ex-obeso e ele falou isso pra mim: hoje eu entro nos lugares e qualquer lugar, qualquer marca tem peças pra mim. Quando eu entro nos restaurantes, eu sinto que esses restaurantes são meus, que isso mexia com a autoestima dele. Então olha como isso vai mudar o nosso comportamento. Começa a fotografar e querer compartilhar, ele foi ali no espelho, tirou várias fotos, a construir uma versão pública de si mesmo que estava represada. Então ela começa a socializar
de forma diferente. E claro, a frequentar ambientes diferentes, a ter aspirações de consumos diferentes. E todas essas ativações de identidade é mercado, é dinheiro se movimentando, é demanda que não existia e que passa a existir de forma súbita e concentrada em categorias muito específicas. E assim, gente, as marcas já estão sentindo isso, né? A própria Nestlé lançou aí uma linha deles com mais proteína, com mais fibras, com porções menores, que inclusive isso é uma coisa que a gente vai ver bastante, tá? Porções menores nos restaurantes, vocês já devem estar vendo, porções menores no supermercado. Então, assim, as marcas grandes, elas não vão perder o consumidor que emagrece, elas vão ali criar novos produtos para essas novas versões desse consumidor. E esse é o movimento mais estratégico que o varejo de moda brasileiro ainda está para fazer, mas ainda não fez. Eu não estou vendo uma mudança desse consumidor, eu não estou vendo essas perguntas acontecerem, que é triste, mas gente, não dá para fechar o olho e falar assim, isso não tá existindo. Esse é o futuro do mercado. E o Ozivy, o Ozempic, o Mounjaro, tá tudo mudando esse mercado, mas quando ele fica acessível, começa essa corrida bilionária, porque quem conseguir fazer mais barato, vai revolucionar tudo que a gente já viu. Gente, esse vídeo é o vídeo mais importante do canal, porque ele vai determinar a moda nos próximos anos. Então, gente, eu quero terminar com uma pergunta que ainda ninguém fez no varejo, já deveriam estar fazendo, que é: se 62% dos adultos brasileiros têm excesso de peso e agora existe uma tecnologia que custa menos de R$500 por mês e que pode mudar isso de uma forma significativa, o consumidor, para quem o varejo brasileiro construiu produto, grade, comunicação e coleção nos últimos 10 anos, ainda existirá daqui 5 anos de forma que existe hoje? Eu acho que não. Porque eu não tô dizendo que todo mundo vai usar, que todo mundo vai ficar um pau sugado. Não tô dizendo isso, gente. Eu tô dizendo que o corpo brasileiro médio vai mudar radicalmente em 2 anos. Coloca aqui. Daqui 2 anos a gente assiste esse vídeo, a gente entende tudo que tá acontecendo. Então o que que é? Eu tô dizendo que a possibilidade existe de uma forma que não existia antes desse junho de 2026. E os mercados, eles mudam quando as possibilidades mudam, não quando todo mundo adota alguma coisa. É todo ali algo que vai acontecendo. Então, quando uma fatia relevante começa a adotar certa tecnologia e outra fatia muda o comportamento, só de saber que essa opção já está disponível, todo mundo muda. Então, gente, tudo muda. O mercado americano muda, as marcas de moda mostram que tá mudando, os dados mudam, os desfiles de moda, as pesquisas de marketing, tudo mostra que essa corrida bilionária começou. A queda da patente no Brasil mostrou que isso não é uma história apenas para ver de longe. A farmácia brasileira está mudando, o corpo do consumidor vai mudar com ela e a única pergunta que importa para qualquer pessoa que trabalha com moda ou que ama moda, ou até trabalha com consumo, tá? Que estética vai acabar afetando, restaurantes vai acabar afetando, lifestyle vai acabar afetando, hospitalidade vai acabar afetando, gente, tudo vai afetar. A pergunta que fica é: a sua marca, ela tá desenhada para o consumidor de ontem ou para o consumidor de amanhã? Porque essa resposta vai determinar muita coisa nos próximos 5 anos e, sinceramente, o relógio já tá correndo. E aí, meus amores, o que vocês acharam desse vídeo maravilhoso que eu tava louca pra gravar pra vocês? Tô muito feliz que eu tava louca pra trazer essas pesquisas. Quando eu vi que tinha saído, eu falei, gente, vou correr. Espero que tenham gostado muito desse vídeo, assim como eu amei trazer pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já dá muito hype aqui nesse vídeo pra gente aumentar cada vez mais o canal maravilhoso. Já continua quando eu finalizar esse vídeo, gente. Aqui no canal tem mais de 950 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já dá muito like aqui embaixo, já se inscreve, já também poste vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosas e inteligentes. E também já me siga em todas as minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas, Instagram e TikTok. Eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. Espero que tenham gostado muito, meus amores. Eu amo vocês demais. Um beijinho e tchau.